Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, 24 de novembro de 2021 e na nossa aula de língua portuguesa nós iremos trabalhar com o livro Ler e Escrever, dando continuidade ao nosso projeto Confabulando com Fábulas. E neste momento nós vamos trabalhar aí a etapa 5, que é a reescrita de fábula em dupla. Só que nós não estamos fazendo esta reescrita em fábula, da fábula em dupla, portanto, nós vamos fazer isso de maneira individual, tá? Então, a etapa 5 é um conjunto, né, de orientações que nós já fizemos, já estamos trabalhando, que vocês já conhecem e que a professora trouxe aqui para estar aí reforçando o que vocês irão ter que fazer aí para confeccionar o livro, né, sobre as fábulas, o nosso livro aí do projeto Confabulando. Então, eu vou subir a telinha aqui um pouquinho, né? Então, nós estamos aqui na etapa 5, reescrita da fábula. Então, aqui neste momento, vocês irão escolher, né? Vocês poderão escolher uma fábula que nós já trabalhamos com ela, que está aí no livro, relê-la novamente, tá? Vocês vão escolher uma fábula que nós trabalhamos, vão reler esta fábula para relembrar, né, alguns pontos da fábula que talvez possa ter ficado esquecido e depois, utilizando aí desta técnica da memória, vão reescrever esta fábula no caderno. Tá? E juntamente nessa reescrita, nós temos algumas orientações para fazer aqui. Olha, atividade 5B, análise de uma fábula bem escrita e revisão coletiva da fábula. Então, ambas atividades, vocês terão que verificar aí os critérios de produção de texto, tá? Como foi utilizado a pontuação, dando sempre aí no início uma descrição da cena, da onde está, do personagem, aonde está ocorrendo o fato. São critérios usados, são partes importantes para que se tenha uma história, uma escrita bem elaborada, tá? E nós vamos também para o aspecto discursivo, tá? O que é isso? Evitar usar a mesma palavra várias vezes no texto. Um exemplo aqui, ó, não pode ficar colocando aí, então, tá? Então, trocar, não ficar repetindo a mesma palavra várias vezes no texto. Então, nós temos que substituir, né, estas palavras por outras que tenham o mesmo significado, o mesmo sentido, que dá a mesma coesão, a mesma coerência ao texto. Porém, nós não podemos ficar repetindo as mesmas palavras várias vezes no texto, tá? E terminando aí, vocês deverão também nessa reescrita observar no final, né, reler o que vocês escreveram para verificar aí a questão das palavras que foram escritas de forma errada. Então, tenho dúvida como que escreve uma palavra, procuro o dicionário e vejo a maneira correta de escrevê-la, tá bom? Lembrando que estes livros, né, a ideia é que eles possam ser lidos por outros, né, leitores, por outros alunos, em outro momento, né, por um familiar, um amigo, que vocês queiram mostrar o livro de vocês. Então, vocês têm que ter sempre isso na ideia. Eu vou escrever uma história, mas alguém vai ler. E como será que essa pessoa vai entender essa história? Será que ela vai gostar? O que ela vai achar? Será que ela vai encontrar erros? Então, nós temos que nos cercar neste momento
de todos os cuidados na produção do texto. Então, teremos que verificar, colocar sempre uma descrição do personagem, do local onde está ocorrendo a história, de uma maneira clara, tá? Objetiva, com significado para o leitor. O uso da pontuação, temos que ter este cuidado, fazer essa análise com o uso da pontuação, e a escrita, tá? Verificar se não tem palavras escritas de forma errada e se não há a repetição da mesma palavra várias vezes no texto. Feito isso, tá? Tirem uma foto da fábula que vocês fizeram a reescrita e envie para a professora, tá bom? Então, agora nós vamos para o livro didático de ciências, tá? E nós vamos então dar continuidade e ler aí a página do livro A Matéria Sofre Transformações, páginas 134 e 136, tá bom? Então, nós vamos continuar um pouquinho dos nossos estudos e verificar que algumas matérias, quando ela sofre essas transformações, ela pode ser aí uma transformação física reversível ou uma transformação química irreversível, tá bom? Então, vamos para a página do livro, eu vou subir aqui, e nós vamos fazer a leitura desta página e depois responder aí as questões que se encontram na página 135, tá? No primeiro momento, a professora vai ler todo o texto com vocês e depois nós vamos voltar na página 135 para responder essas perguntas. Então, vamos lá. Estudar as transformações que acontecem com a matéria nos permite entender melhor suas propriedades. Observe as imagens e respectivas legendas. Na primeira imagem, colocar água no congelador para obter gelo. Na segunda imagem, rasgar um pedaço de papel. E na terceira imagem, quebrar um copo de vidro. Então, estas são as imagens que nós observamos aí no nosso livro. Em nenhuma das ações mostradas acima ocorre alterações das substâncias que formam os materiais. A água continua sendo água após ser congelada. O papel continua sendo papel após ser rasgado. E o vidro continua sendo vidro, mesmo em pedacinhos. Esse tipo de transformação, em que as substâncias não são alteradas e não há formação de novas substâncias, chama-se transformação física. Geralmente, as transformações físicas podem ser reversíveis, ou seja, podem ser desfeitas, permitindo obter novamente o material original. No exemplo do gelo, se quisermos obter a água líquida, basta retirá-lo do congelador e aguardar alguns minutos, considerando que a temperatura ambiente seja maior que 0 graus e que a do congelador. No caso do papel picado, bastaria fita adesiva e uma dose de paciência para colocar os pedacinhos e obter a folha inteira novamente. O mesmo poderia ser feito com o copo quebrado, mas nesse caso, o seu uso não seria aconselhável, pois poderia machucar o usuário. Leia o texto e responda as questões. Então, nós vamos ler agora esse texto, depois nós vamos voltar para a página 35 novamente. A desidratação é a retirada da água presente nos alimentos. Graças a esse método, os alimentos conservam-se por longos períodos e podem ser preparados com facilidade. Todos os alimentos contêm água. É fácil perceber que existe água em um alimento líquido, como o leite, mas o que você talvez não saiba é que alguns alimentos sólidos apresentam grande quantidade de água também. O tomate e a alface, por exemplo,
tem cerca de 90% de água em sua composição. Então, o exemplo que eles trouxeram aqui no livro, ó, é o macarrão instantâneo, tá? Ele foi desidratado, então ele é um macarrão sequinho. Que quando você coloca, né, em contato com a água e o aquecimento desta água, ele se hidrata novamente e aí ele forma aquele macarrãozinho, né, que a gente costuma fazer aí de vez em quando para comer. Então, eu vou descer agora para a página 136 para a gente dar aí continuidade à leitura e depois, então, fazer aí os exercícios da página 135. Em algumas situações, no entanto, pode ocorrer alterações químicas das substâncias que constituem os materiais. Nesse caso, dizemos que a matéria sofreu uma transformação química. A transformação química acontece, por exemplo, quando um pedaço de papel é queimado. Ao final, podemos ter a impressão de que o papel desapareceu, mas não é isso que acontece. Na verdade, a queima do papel produz novas substâncias, as cinzas e a fumaça. Então, a cinza e a fumaça são substâncias químicas, né, devido à alteração do papel queimando, né? Do papel queimando, assim como a madeira também, tá? Na transformação química, ocorre formação de uma ou mais substâncias diferentes da substância original. Então, não dá para reverter, ela é irreversível, tá? Uma vez que ela aconteceu, ela não volta mais na sua origem original, aí na sua origem natural. Então, em geral, não é possível desfazer uma transformação química. Não podemos, por exemplo, recompor o papel depois que ele foi queimado. Por isso, essas transformações são chamadas de irreversíveis. Existem algumas evidências que podem indicar a ocorrência de uma transformação química. Então, vamos lá, olha. Liberação de calor, como acontece na queima do papel. Mudança de cor, como ocorre quando um pouco de alvejante cai sobre um tecido colorido. Mudança de cheiro, que pode ser observado, por exemplo, quando um alimento apodrece. E liberação de gases, como no caso da efervescência de um comprimido na água. Então, se você pegar um Sonrisal, o heno, colocar ele na água, uma vitamina C, né, efervescente, o comprimido, né, ao contato com outra substância, ele vai ferver, vai soltar o oxigênio ali e vai haver outra mudança, uma mudança química. Então, olha lá, olha, a formação de bolhas, no caso do comprimido efervescente, é um exemplo de transformação química. Tá? Então, agora, o que nós vamos fazer? A professora vai voltar lá na página 135 e juntos nós vamos responder as questões que aqui estão. Então, vamos lá. Ó, a primeira aqui, ó, observe as imagens e nomeie o tipo de transformação representado em cada imagem. Então, aqui a panela com a água fervendo, ela é uma transformação física ou uma transformação química? Qual que ela é? Ela é uma transformação física. Por quê? Porque se eu tirar do fogo e aguardar algum tempo, esta água vai esfriar, voltar à sua temperatura natural e ela vai continuar sendo água, tá? A água não vai mudar, ela vai continuar sendo água. Outra transformação física aqui, olha, o mamão, né? O mamão aqui cortado no meio, mamão, uma transformação física também, tá? Ele inteiro, ele cortado, ele vai continuar sendo o mamão, tá ok? Ele não vai mudar, ele não vai deixar passar a ser outra fruta, ele vai continuar sendo o mamão. E aqui, pessoal,
Podemos dizer que a desidratação dos alimentos é um processo de transformação física? Explique. Então, olha lá, ó. Podemos dizer que a desidratação dos alimentos é um processo de transformação física? Sim, pois apenas a água do alimento, a gente aprendeu que apenas a água do alimento é retirada. Então, não há transformação de substâncias em outras. Então, o macarrão ele continua sendo macarrão, mesmo quando tira a água dele, ele continua sendo macarrão. Ele não passou a ser outra substância. E a B, para onde vai a água que estava no alimento quando ele é desidratado, usando aí o calor? Então, quando a gente vai desidratar um alimento, a água evapora e vai para o ar, né? É o que nós chamamos aí de evaporação. Então, ela vai para o ar, em forma de vapor, tá bom? Então, pessoal, nossa aula está terminando, eu espero que todos tenham gostado. Se houver dúvidas, eu estarei até às 11h30 de plantão, então vocês podem mandar no WhatsApp a pergunta e tirar as dúvidas de vocês. Terminando as atividades do livro, tirem a foto da página com as respostas e manda no zap lá para a professora, manda no privado, tá bom? Um beijo a todos. Amanhã estarei aguardando vocês às 8 horas da manhã para a nossa próxima aula síncrona, tá? Muito importante que todos participem, tá bom? O ideal é que toda a sala possa estar tendo este contato com a professora aí, mesmo que virtual, mas é muito importante que todos participem. Fiquem com Deus, uma excelente tarde a todos aí e até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Beijo, crianças!